Boa noite você que está aí participando do meu canal, inscrito. Eu quero dar para você uma boa noite. Você que está chegando agora no meu canal, teve curiosidade de entrar, seja muito bem-vindo. O Espírito Santo e eu preparamos aqui uma matéria muito legal para nós conversarmos nesses minutos. E eu gostaria que você se inscrevesse, você que não é inscrito, que você curtisse, deixasse o seu like, que você compartilhasse este vídeo para abençoar mais vidas, para alcançar mais pessoas, para que a palavra do Senhor chegue até as pessoas que estão precisando de Deus, né? Como nós precisamos. Então, eu queria que você compartilhasse isso com seus amigos, seus colegas, aquelas pessoas que você sabe que serão edificadas, né? E aquelas pessoas que também você não sabe, mas Deus sabe que será edificada com este vídeo. Então ative o sininho, não esqueça de ativar os sininhos para que você receba as novas notificações de novos vídeos, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante. Esse tema ele tem a ver com a questão da humanidade e Deus, né? Então o título desse vídeo é Deus, o Criador, e o homem e a sua razão. Então nós temos dois fatores importantes aqui para nós conversarmos e vermos os dois lados hoje. Primeiro, Deus como Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus fez todas as coisas. E esse tema ele é muito importante. Fique até o final do vídeo, você vai ser edificado, você vai ver. Esse tema ele fala muito sobre a questão do que Deus é. Ele é o Criador, Ele é o que fez todas as coisas, Ele é o detentor da história, aquele que manda na história. Queira o homem ou não, acredite o homem ou não, que Deus ele é aquele que controla as coisas, é aquele que criou, é aquele que determinou o início, o desenvolvimento de toda a história humana e o seu final. O seu final, né? Como que vai ser o fechamento da história humana. E nós vemos isso, que Deus lá no começo, ele tinha em mente que a humanidade pudesse andar na vontade dele, nos caminhos dele. Mas muitas vezes a humanidade preferiu o caminho seu, né? E é o que nós vamos ver hoje com o outro lado da história, que é o homem e a razão humana, né? E lógico, aí no meio tem o dedo do diabo também, mas nós vamos falar desse tema. Ali em Gênesis capítulo 11, nós vemos que depois do dilúvio, Deus planejou para o Noé, para a sua família, eles serem abençoados, eles serem alcançados, né? Eles terem uma vida abençoada. E Deus deu uma ordem para que eles se multiplicassem, se espalhassem na terra. E nós vemos em Gênesis capítulo 11, ali no capítulo 10, nós já vemos que a Babilônia, que é onde toda a história de razão humana, toda a história de uma doutrina satânica, diabólica, começou na história humana, ali depois do Éden, depois do dilúvio. Então começou uma doutrina maligna que se perpetuou até os dias de hoje. Começou ali o nascimento de uma cidade chamada Babilônia, com o filho do Cus, né, que é o Nimrod. A Bíblia diz que Cus gerou a Nimrod, que chegou a ser um homem poderoso na terra. Esse foi um caçador vigoroso diante de Deus, por o qual se diz assim como Nimrod, vigoroso caçador diante de Deus. E foi o começo do seu reino, Babilônia, Ereque, Acade e Calne, na terra de Sinar. Então nós vemos que a Babilônia ela foi edificada pelo Nimrod. E esse Nimrod ele construiu esta cidade. E a humanidade, depois da construção dessa cidade, a humanidade ela começou ela começou um projeto ali naquela cidade, né? Nós vemos ali em 10 que o Nimrod, essa palavra Nimrod, ele era um caçador, e nós vemos ali que ele era uma pessoa de destaque na época, e ele foi uma pessoa que, a princípio, nós vemos que ele foi uma pessoa que edificou a cidade de Babilônia, ele construiu a cidade de Babilônia. Então a cidade de Babilônia, ela é uma cidade que, historicamente, ela já é uma cidade que prefigura a oposição a Deus, à vontade de Deus, ao desejo de Deus, e o Nimrod, ele estava ali numa posição que muitas vezes é uma posição que nós vemos que ele foi o construtor, o edificador desta cidade. Então ali em Gênesis capítulo 11, nós vemos que
Gênesis capítulo 11, nós vemos que a Bíblia diz assim: tinha então toda a terra uma só língua e uma só e a mesma palavra. E aconteceu que quando saíram do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar, Babilônia, e se estabeleceram ali. E se disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozinhamos no fogo, e lhes serviu os tijolos em lugar de pedra, e o piche, né, o betume, em lugar de mistura de argamassa. E disseram: vamos, edifiquemos uma cidade e uma torre cuja a sua topo chegue no céu, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Senhor para ver a cidade e tudo que edificava os filhos dos homens. E disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos estes têm uma só linguagem, e eles têm começado uma obra, e nada lhes fará desistir agora que eles têm pensado em fazer. Agora, pois, desçamos e confundamos a sua língua, para que ninguém entenda a fala um do seu companheiro. Assim os espalhou o Senhor desde ali sobre a face da terra, e deixaram de edificar a cidade. Por isto foi chamado o nome daquela torre Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e desde ali os espalhou sobre a face de toda a terra. Então nós vemos que o primeiro confronto determinante da humanidade ali, na questão de uma unificação global, uma unidade humana contra Deus, em oposição à vontade de Deus para a humanidade, ela começou ali na Torre de Babel. Aquelas pessoas falavam os mesmos idiomas, o mesmo idioma, eles queriam construir uma torre para quê? Para não serem espalhados sobre a terra, que era um propósito de Deus, que o ser humano enchesse a terra, sempre foi, desde o Éden. E o outro propósito dessa torre era que eles se unissem e tivessem fama e fizessem algo que para a humanidade fosse grande. Então nós vemos que isso continua no coração da humanidade até hoje, esse desejo de fazer algo que a humanidade seja conhecida, reconhecida. E também, o mais importante, eles construíram uma torre até o céu, porque eles temiam uma ação de Deus de novo, e eles não queriam ser dizimados ou extintos ou algo parecido. Eles estavam se opondo à vontade de Deus, né? Ainda que Deus disse que não destruiria mais a terra com água, então a humanidade ainda estava se opondo à vontade do Criador. E é lógico que o dilúvio veio por motivos óbvios, que é a humanidade longe de Deus, totalmente depravada, totalmente caída, totalmente em trevas. Então a humanidade se distanciou de Deus a ponto de Deus ter que destruí-los. E ainda salvou Noé, que era um homem justo, preocupado com Deus. O mínimo, né? A mesma coisa que acontece hoje. A porcentagem mínima de pessoas preocupadas verdadeiramente com o que Deus quer, com o que Deus pensa. Então, ali na Torre de Babel começou-se um problema muito grande, que é a oposição entre a vontade de Deus, o que Deus determinou na história humana para acontecer, para ser feito, e o que o ser humano queria fazer. Então a vontade e a razão humana falando mais alto e se opondo à vontade de Deus. Deu certo lá? Não deu certo. Por quê? Porque Deus tem a história da humanidade na mão dele. Então, o que Deus fez? Desceu, confundiu as línguas e todo mundo se espalhou. Deus espalhou todos do jeito que ele já tinha ordenado, que ele já tinha determinado, né? A humanidade, então, ela quer construir uma história, mas eles querem construir uma história distante do Criador. Então, é difícil, isso não tem como ser aprovado. Quando nós queremos pegar um caminho fora da vontade de Deus, nós vamos ter problemas. Você que está me ouvindo, de repente você tem ouvido Deus falar com você tantas vezes e você sabe o que Deus quer que você faça, mas você está indo com o caminho oposto. Deus está dando uma oportunidade hoje com este vídeo para que você tome uma decisão de servi-lo, de seguir a vontade perfeita dele, porque assim nós teremos sucesso, né? Então a tua oportunidade. Ali em Daniel, nós vemos que a Babilônia continuou sendo um centro religioso, um centro espiritual, um centro de razão humana em oposição à vontade de Deus. Então ali desde a Babilônia começou-se uma idolatria desenfreada, começou-se uma adoração a demônios, começou-se uma atitude do ser humano com uma aliança diabólica para que eles vivessem fora da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Então, nós vemos que a Babilônia ela é uma representatividade da razão humana
aliada aos demônios, aliada à vontade do diabo de se rebelar contra o Criador e se opor à vontade perfeita de Deus. Então nós vemos aqui em Daniel capítulo 3, que séculos depois, milênios depois, a Bíblia diz que Nabucodonosor, o imperador do mundo naquela época, teve um sonho. E nesse sonho, Deus usou o profeta Daniel para interpretar o sonho, dizendo: olha, essa estátua que você viu no teu sonho, cada parte de um material, ela representa os reis da terra que serão governantes mundiais. E eles vão deter o poder de serem reis poderosos. Mas Deus já determinou. Você agora, Nabucodonosor, depois vem outra nação, e depois vem outro e outro, até que venha o milênio, que é o governo de Jesus, que vai vir depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação. Inclusive estamos bem próximos disso já acontecer, né? Do arrebatamento da igreja acontecer e depois dos 7 anos do milênio. Então a Bíblia mostra que Daniel falou: o império de Jesus vai prevalecer, é o que vai encher toda a terra, e no fim das contas todos esses governos vão ser retirados, esses sistemas irão passar. Aí o Nabucodonosor, muito orgulhoso, vivendo na Babilônia, a terra, a cidade, o local da rebelião a Deus, o local da oposição a Deus, o local da razão humana, ele pensou e ele determinou no coração dele que o império dele não ia passar. Então ele mandou construir uma estátua de ouro puro de cima e embaixo, porque na estátua do sonho que Deus mostrou para ele, a cabeça era de ouro, o peito de prata, que já era o império dos medos persas. Mas ele não aceitou. Então ele fez uma estátua toda de ouro, porque a cabeça de ouro era dele. Era o primeiro império mundial que Deus tinha instituído, que Deus tinha permitido na história da humanidade, o Império Babilônico. E ali ele estava se opondo a Deus. Ele construiu uma estátua inteira de ouro e disse: não vai ser assim, vai ser do jeito que eu quero. O meu governo, o meu império não vai passar. Eu vou perpetuar o meu governo. E ele fez uma estátua de ouro de 6 côvados de altura, né? E ele fez de 6 côvados de altura. E daí ele fez essa estátua em oposição a Deus. Essa estátua ela tinha dentro do seu propósito mostrar para Deus que ele não é o detentor da história, mas sim o Nabucodonosor, mas sim o rei da Babilônia. Novamente a história se repetindo lá de trás, lá da Torre de Babel. O ser humano se unindo para fazer o que quer. Então veja lá. Daniel capítulo 3 diz assim: e o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era 60 côvados e sua largura 60 côvados, e levantou no campo de Durã, na província da Babilônia, e enviou o rei Nabucodonosor a que se reunissem os sátrapas, os magistrados e capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os juízes e todos os governadores das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Os oidores também, né? Foram, pois, reunidos os sátrapas, magistrados, capitães, oidores, tesoureiros, conselheiros, juízes e todos os governadores das províncias à dedicação da estátua em que o rei Nabucodonosor havia levantado. E estava em pé diante da estátua que havia levantado o rei Nabucodonosor. E o pregoneiro anunciava em alta voz, mandando-vos a vós outros, ó povos, nações. Ele anunciava em alta voz, né? Manda-se a vós outros, povos, nações e línguas. Presta atenção. Povos, nações e línguas, que ao ouvir o som da trombeta, da buzina, da flauta, do tamboril, da harpa, do saltério, da zampona e de todos os instrumentos de música, os prostreis e adorareis a estátua do ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então nós vemos que o imperador mandou construir uma estátua de ouro puro e mandou todos os povos, reuniu todos os povos embaixo do seu governo. Era o maior império da época mundial, então representativamente era o governo mundial, era um governo unificado, né? Um governo onde havia muitos povos, nações, e praticamente o mundo estava ali dentro, né? E aí habitado da época. Então, nesse período da estátua do Nabucodonosor da Babilônia, ele mandou que todos os povos e línguas e nações embaixo do seu reino, ou seja, uma totalidade de pessoas. Novamente nós vemos uma unidade em busca do que? Da razão humana, de exaltar, de vangloriar, de adorar a razão humana e não a vontade de Deus. Então nós vemos que o Nabucodonosor, com seu grande império, estava ali com as nações do mundo e debaixo do seu poderio. Ele estava pronto para se opor a Deus, novamente como lá na Babilônia.
E Deus interviu novamente. Deus interviu novamente quando Deus depois puniu Nabucodonosor, derrubando o seu orgulho, não a sua ignorância, porque ele sabia o que estava fazendo, e ele humilhou Nabucodonosor e fez Nabucodonosor se prostrar. Ali nos próximos capítulos, Deus começou essa humilhação com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles recusaram se curvar a estátua, e Deus fez o milagre e os livrou, né? Então, nós vemos que a oposição entre a razão humana e a vontade de Deus, o que prevalece sempre? A vontade de Deus. Por isso que eu digo para você, você precisa fazer uma varredura na sua vida e ver onde está a oposição a Deus e tirá-la da sua vida, porque o que vai prevalecer na tua história não é a razão humana, não são os desejos diabólicos mesclados com a razão humana, é a vontade de Deus. Ela sempre vai prevalecer. No final, quem ganha é Deus. No final, a história vai andar aos moldes de Deus, né? Então, nós vemos ali que o Nabucodonosor fez isso, e nós vemos novamente a razão humana tentando imperar sobre a vontade de Deus, mas não tem condições, nunca será possível isso. Então, novamente, a razão humana caindo por terra. Então, sendo frustrados planos humanos, uma nova unificação, uma nova busca de todas as línguas e povos e nações para adorar a razão humana, mas Deus humilhou novamente. Então, nós vemos que na França, quando aconteceu a Revolução Francesa, eles tiraram as Bíblias, né? Eles impuseram a razão como a Deus e tiraram as Bíblias. Nós vemos isso contado na história e vemos que tudo isso mostra, a França passou por grandes massacres nessa época da Revolução Francesa, e até hoje a França, ela tirou o evangelho do meio dela, de dentro dela, e ela preferiu a razão. E a humanidade tem feito isso também. A humanidade tem feito isso através da ciência. Nós vamos acreditar da Bíblia, vamos acreditar na razão. Vamos acreditar na Bíblia, vamos acreditar nas coisas que elas são opostas a Deus, e nós vamos exaltar nossa razão humana. O ser humano está procurando outros planetas, procurando um monte de coisa, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que no final as leis naturais, as leis astronômicas serão abaladas. Toda essa estrutura que os cientistas andaram descobrindo que Deus permitiu que eles descobrissem, né? Deus permitiu até onde eles fossem, tudo isso vai ser desestabilizado, e é com certeza os cientistas, os estudiosos, os astrônomos, a NASA, eles vão ficar confusos, porque no final até as leis da astronomia serão abaladas, a Bíblia diz, né? Então por quê? Porque Deus é o detentor, ele que tem o poder sobre o universo, sobre as leis, tudo que ele criou, ele é que manda, ele é que governa, né? Então vamos ali para Apocalipse capítulo 17, novamente a Babilônia. Então na época da Nabucodonosor, a Babilônia representava o quê? A mesma coisa lá de Babel, representava um polo de idolatria, representava um polo de oposição a Deus, representava um polo da razão humana, da vontade humana, tentando imperar sobre a vontade de Deus, né? Mas tudo isso caiu por terra. Então, a Babilônia tem uma representatividade espiritual, onde ela é um problema, ela é a mãe da idolatria no mundo. A Babilônia é a mãe das prostituições. Então, quando a Bíblia fala prostituições, ela está falando não só num sentido físico, né, de relações sexuais, mas ela está falando num sentido espiritual. Então, Deus é o nosso Senhor, é o nosso Deus. A Bíblia diz que ele é, numa linguagem figurada, a Bíblia coloca ele como o marido da igreja, né, da noiva. A igreja é a noiva, Jesus é o marido. Então, ele coloca isso como um ponto fundamental. E Deus baseia-se a seu relacionamento com o ser humano, ele traz uma representatividade dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, de um relacionamento entre homem e uma mulher, de fidelidade, de compromisso, de aliança, né? E nós vemos que a humanidade, desde Babel, ela vem criando deuses, ela vem criando idolatria, desde quando o homem saiu do Éden, na verdade, vem criando idolatrias, imagens, e a Babilônia é a representatividade da mãe das prostituições espirituais. É a mãe, é aquela que comanda a rebelião contra Deus, o se opor à vontade de Deus, a se adorar a Deus como o único Deus verdadeiro, né? E colocando imagens no seu lugar. Então nós vemos aí imagens, não só imagens, mas ídolos, né? Nós vemos ali em Apocalipse 17, 15 a 18, que essa figura da Babilônia novamente vai aparecer. A Babilônia novamente vai aparecer, a cidade, né? E a sua representatividade espiritual, de prostituta espiritual, né? Então nós vemos ali Apocalipse 17, versículos 15 a 18, diz assim, né?
Medisse também as águas que tem visto onde a prostituta se senta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta, estes aborrecerão a prostituta e a deixarão desolada e nua, e devorarão suas carnes e a queimarão com fogo. Porque Deus tem colocado nos seus corações o executar o que ele quis, por colocar-se de acordo e dar ao seu reino a besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que tem visto é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aí no versículo 5 do capítulo 17, a Bíblia diz: em sua frente, falando sobre essa mulher, em sua frente um nome escrito, um mistério: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então nós vemos que a Bíblia novamente está dizendo que lá no final da história humana, a Babilônia, essa cidade, essa estrutura espiritual, essa cidade física será destruída, receberá um julgamento de Deus forte e violento, porque ela é a mãe das prostituições. Ela tem feito a humanidade errar em idolatria, em oposição a Deus, em razão humana acima da vontade de Deus, em ciência, em tantas outras coisas que tem feito com que a humanidade ela saia fora da vontade de Deus e tenha o orgulho de se opor a Deus. Esse é o maior problema, né? O orgulho de se opor a Deus. Nós vemos ali 17, 15 a 18, a Bíblia diz: os oceanos, os lagos e os rios sobre os quais a mulher está sentada representam multidões de povos de todas as raças e nações. O animal vermelho e os seus 10 chifres, que representam 10 reis que reinarão com ele, todos odeiam a mulher e a atacarão e deixarão nua e devastada pelo fogo. Porque Deus lhes porá um plano na mente, um plano que executará os propósitos dele. Eles concordarão mutuamente em dar a autoridade deles ao animal vermelho, para que as palavras de Deus se cumpram. E esta mulher que você viu na sua visão representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Então, a oposição a Deus continua até o final da história humana. Até o final. Mas aqui é o julgamento dela. Ali em Apocalipse capítulo 18, 5 a 10, né? Apocalipse 18, 5 a 10, a Bíblia diz: porque seus pecados têm chegado até os céus, e Deus se tem acordado das suas maldades, a dar a ela como ela os tem dado, e pagar o dobro das suas obras. No cálice em que ela preparou bebida, preparar a ela o dobro. Quanto ela se há glorificado e tem vivido em deleites, tanto dar de tormento e pranto, porque diz-se em seu coração: eu estou sentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Mas portanto, num só dia virão suas pragas, morte, pranto e fome, e serão queimadas com fogo, porque poderoso é Deus o Senhor, que a julga. E os reis da terra que têm fornicado com ela, e com ela têm vivido em deleites, chorarão e farão lamentações sobre ela, quando vejam a fumaça do seu incêndio, parando-se de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, da grande cidade de Babilônia, a cidade forte, porque em uma hora veio o seu juízo. Então, para você ficar com esta palavra, a Babilônia representa a prostituição, a idolatria, a oposição a Deus, a oposição à vontade de Deus, a vontade do ser humano em detrimento da vontade de Deus. Então, se você está vivendo a sua vontade na sua vida, se você está colocando a sua vontade acima da vontade de Deus, pare agora e comece a buscar na palavra de Deus, na Bíblia, a orientação para que você tenha uma vida baseada na vontade de Deus. E assim você sairá fora desse sistema mundial de idolatria. Então a Bíblia fala que Deus fez o homem e a mulher. O que a Babilônia tem pregado em todo o mundo? Tem pregado o homossexualismo, o lesbianismo, a depravação sexual, o lado do travesti, de todas essas, do transexual, de todas essas práticas sexuais são opostas à vontade de Deus, que é do homem e a mulher, da onde vem a família. A Bíblia tem falado que os filhos são herança do Senhor. Mas o que o mundo tem pregado? O que a Babilônia tem pregado? O que sistema, essa cidade, né, física, e esse sistema religioso mundial, esse sistema diabólico, esse sistema baseado na razão humana, nos seus psicólogos, psiquiatras, nos seus estudiosos opostos à vontade de Deus, tem dito que o filho é um problema. A mulher pode dormir com quem ela quiser, ter uma vida promíscua, mas ela vai lá na clínica de aborto, muitas vezes paga até pelo SUS, que aqui no Brasil é pago pelo SUS, né? Eles querem colocar ser pago pelo SUS, o aborto,
e ela vai lá e tira. Depois ela continua aquela vida dela, carnaval, e um monte de festança, e uma vida sem responsabilidade, e matando o inocente. Então, pare e pense. Assista esse vídeo até o final, e não deixe de dar o seu like, não fique bravo comigo. Simplesmente eu estou pregando a palavra de Deus. Pare para você ouvir, pare para você seguir a vontade de Deus. E Deus vai te abençoar grandemente, Deus vai te edificar. Eu termino esse vídeo dizendo que Deus te dê grandes bênçãos para você e você possa entender que Deus quer que você saia da Babilônia, saia desse sistema e passe a servi-lo. Amém? Deus te abençoe e um grande abraço e até o próximo vídeo.